Uma, duas. Celso já cumprimentou quanto? 20? Graças a Deus. Amém. Amém. Amém por esse ambiente, né, de cumprimentar, conhecer os irmãos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Paulinho. Pode se sentar, Santinho. Apenas quero acrescentar um dos avisos, que até foi em cima da hora, né? Amanhã, dia 14, a pastora, ela está mobilizando a igreja, juntamente comigo, lógico, para jejum, que vai começar amanhã e vai até dia 14 de dezembro, último jejum do ano. A pastora, eu acho que está lá atrás. Onde que ela está, né? E tem um grupo da igreja, onde que todo o pessoal que está jejuando fica aí conversando, recebendo orientações. Esse grupo antigo, então, ainda vai valer. Aquelas pessoas que ainda não estão no grupo, então, pode sim se inscrever. Eu só falar com a pastora, não sei mais quem tem quem está nesse WhatsApp ou nesse grupo, de alguma forma. Amém? Jejuar e orar, faz bem. Em segundo lugar, eu quero conhecer aqui os nossos irmãos da Ilha Diana. Estão aí? Os irmãos da Ilha Diana estão aí? Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé para a gente conhecer vocês. Está aqui, tem um grupo lá atrás. Tem uns irmãos que estão aqui também na frente. Tem mais alguém? Vamos aplaudir ao Senhor para esses irmãos. Eu não sei quem conhece a Ilha Diana, né? Sejam bem-vindos, tá? Que Deus abençoe vocês. Não sei, pode sentar, irmão Diego, senta aí, fica à vontade. Uma ilha onde que se chega lá só através de barquinho, e a gente está com um sonho de abrir uma congregação lá. Então, já tem esse trabalho, já está engatinhando com algum grupo dos irmãos aqui que estão indo lá, e eu estou aqui com dívida com esses irmãos. Eu vou ter que fazer por onde para ir lá, porque a minha agenda está muito complicado, fico até constrangido. Os irmãos aqui esperando para a gente ir lá, e não consigo ir lá, estou aqui inquieto, mas eu vou pagar essa dívida, com certeza. Vou ter que ir lá, conhecer o irmão, comer lá uma coxinha que a irmã faz lá, que eu estou sabendo que a irmã faz uma coxinha ungida, literalmente, né? Com óleo. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero compartilhar aqui rapidamente uma palavra de Deus, que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero pedir que você preste atenção, que Deus tem uma palavra para mim, para a sua vida, tanto quanto que Ele falou para mim, toda essa semana, e também, com certeza, vai falar contigo. Lucas, capítulo 14, versículo 15 até em diante. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 15 até em diante. Presta atenção, por favor, né? E na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Quem achou, diga amém? Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo, peço-te que me dispense. Outro diz: Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las, peço-te que me dispenses. Versículo 20, ainda outro diz: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo que ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo:
sai depressa para as ruas e beco da cidade. Traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse ao servo, Senhor, foi feito como ordenasse, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa seja cheia. E pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão a acompanhava, e ele, voltando na direção dela, e disse, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmã, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Versículo 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começarem a zombar dele, dizendo, esse homem começou uma construção e não construiu e terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra o rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissário, pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurá-lo? O sabor não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Pelo menos até aqui. Irmão, lendo esse texto, é claro que entendi particularmente que Deus nos criou para Ele, com um propósito, para viver o propósito dEle, ou para viver segundo a vontade dEle, não para nós vivermos de qualquer maneira, bizarramente. Vamos comendo, vamos dormindo, vamos trabalhando, vamos casando, vamos namorando, e enfim, e vamos esperar o que vai acontecer no futuro. Não é esse o propósito de Deus. Quando Ele olhou para mim e olhou para você, pensando em criar você, a sua imagem e sua semelhança. Deus não tinha isso na mente dele. Deus tinha um propósito para a sua vida, como também na minha vida. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala de uma festa, que Jesus estava sentado numa mesa com os seus discípulos para alinhar, pelo menos, aquela empolgação da festa, né? Imagina todo mundo na festa aí, já comendo, bebendo, já tá se enchendo, contando piada, brincando com todo mundo, dançando. E Jesus, ele se assenta com os discípulos e aí começou a alinhar a vida deles com aquilo que era realmente a festa. Querendo mostrar para eles que a festa não é somente aquilo que vocês estão vivendo aqui. Estão bebendo, comendo, dançando e tal. Mas qual é a verdadeira festa mesmo? Qual é o sentido da festa? E aí, foi essa pergunta, essa colocação que ele faz no versículo 15. Como se ele estivesse dizendo, quando você ou uma criança nasce, vocês fazem uma festa. É bom isso. Quando alguém vai batizar, faz uma festa. Daqui a algumas semanas vamos ter batismo lá em São Vicente. E quantos que vão batizar? Cadê as pessoas que vão batizar aqui? Cadê as pessoas? Só 3, só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem mais? Está faltando gente aqui. Está lá. Parabéns aí, que Deus abençoe vocês. Eu acho que tem gente que não veio. Nós teremos uma grande festa de batismo, também é festa, né? Faz parte. Quando alguém casa, a gente faz festa.
É bom isso. Vamos festejar, vamos comer, vamos abraçar todo mundo. O Natal está chegando aí. É festa. Comes e bebes. E aquele show de desfile de roupa, sapato, desfile de cabelo colorido, pintado, cortado. Natal, só todo mundo quer fazer festa. O novo ano, o fim do ano está chegando aí, também festa. Alguém pode fazer uma festa para comemorar o resultado do jogo. O seu time jogou, ganhou. O próximo domingo agora vai começar o campeonato, Copa do Mundo, perdão. Alguém aqui que foi convidado para a Copa do Mundo? Alguém? Alguém que foi convidado para a Copa do Mundo? Sim ou não? Então, para estar aqui. Se você não foi escalado para a Copa do Mundo, então vem aqui para a gente cultuar ao Senhor. E se ganhar, vamos comemorar. O meu time ganhou. É festa. Vamos comemorar. Perdão. Vamos comemorar o resultado do jogo do meu time e tudo mais. Mas muito mais felizes serão aqueles que festejarem no reino de Deus. Talvez essa expressão, festejar no reino de Deus, a gente não esteja interessado muito com isso. Por quê? A gente não sabe o que é o reino de Deus. Como é que eu vou me interessar em festejar no reino de Deus, se não tem nem dimensão do que é isso? Jesus falando para todo aquele pessoal que estava na festa, que a verdadeira festa é quando vocês festejarem no reino de Deus. Não é esse. Vocês podem festejar aqui, é bom isso para vocês. Mas isso apenas é muito simplício. É muito superficial diante da festa que eu preparo para todos aqueles que entrarem no reino de Deus, ou no reino do meu Pai. É muito melhor. É muito da hora aquela festa que todos estarão festejando. E é Jesus dizendo isso, que essa é a verdadeira festa. Eu quero lembrar apenas que você pode até fazer uma analogia, né, da nossa salvação, da nossa vida, como que a gente é. Todas aquelas pessoas que foram aceitos por Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida, todas essas pessoas irão para o céu, no paraíso. Amém? Amém? Você irá para o céu. Tem certeza disso? Amém? Amém? Dando uma da pastora Liliana aqui. Mas a salvação em si é gratuita. Repita comigo, a salvação é gratuita. É de graça. Mas a entrada para o reino é pelo mérito. A salvação é gratuita para todo mundo. Mas para entrar no reino de Deus é por mérito. Mérito de quê? Porque no reino de Deus nós seremos galardoados pelo trabalho que fizemos aqui na terra. E só quem vai entrar no reino que vai ser galardoado, aquele que fez trabalho aqui na terra. Aquele que serviu ao Senhor aqui na terra, aquele que orou, aquele que evangelizou, que discipulou, aquele que cuidou das vidas ou das almas, aquele que tirou as pessoas na rua, ou melhor, levando a palavra do Senhor lá para as pessoas que moram na rua. Aqueles que foram riscar as suas vidas para que pudessem resgatar muitas famílias para Cristo. Esses que trabalharam aqui na terra, tudo que nós fazemos, tudo é calculado, tudo é contado, tudo que nós fazemos aqui é escrito no livro. Se você quiser conferir depois lá em Apocalipse capítulo 20, que tudo que fazemos é escrito no livro. Naquele dia, todos aqueles que trabalharam aqui, sofreram aqui, entrarão numa grande festa, que será incomparável com as festinhas que a gente faz aqui na terra. É só aqueles que vão entrar no reino. Salvação, talvez, para todo mundo. Você pergunta, você é salvo? Eu sou salvo. Amém, glória a Deus por isso. Agora, a pergunta é, você vai entrar no reino? Esse é outro 500. Porque o reino de Deus é são para poucos.
é só para quem vai ser galardoado. E se você não tem nenhum motivo pelo qual você ser galardoado, para que você vai passar vergonha no reino de Deus? No reino não entra qualquer. O reino de Deus é entrado pelo mérito. Razão pela qual que o próprio Jesus diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que buscam ou que anseiam pelo reino de Deus, porque eles entram pelo reino pelos esforços. O preguiçoso não entra no reino de Deus, porque não trabalha, está com preguiça, acorda, dorme 6 da tarde, da manhã, ou sei lá, 1 da noite, vai acordar 11 horas, vai evangelizar, está cansado, vai orar, não tem tempo, vai cuidar, vai visitar, não tem, vai falar da palavra de Deus lá na Ilha Diana, vai discipular, vai cuidar, não tem tempo para nada. O reino de Deus só é entrado para aqueles que se esforçam em ganhar vidas, se esforçam em cuidar de pessoas, se esforçam em buscar almas perdidas. E aí, todos esses serão galardoados. Não foi em vão que o apóstolo Paulo, quando disse para a igreja de Corinto aqui, o trabalho de vocês aqui na terra não é em vão. Não é em vão. Você pode chamar alguém que está trabalhando, missionário, discipulado, alguém que cuidando das coisas, e você é burro, você não ganha nada. Ah, sim, não ganha nada aqui. Tira sarro de mim, porque aqui não ganha nada. Eu quero ver você tirar sarro de mim lá. Tirar sarro de mim lá no reino, onde serei galardoado. Porque lá é diferente. Então Jesus Cristo ele está dizendo isso para os seus discípulos, que a melhor festa não é essa aqui. Natal, nascimento de uma pessoa, não é esse. O melhor festa mesmo é júbilo. Imagina eu, você, o fulano de tal, outros irmãos, os irmãos que cantaram no coral aqui, eu quase tropecei o microfone aqui. Eu estava cantando aqui, no coral aqui. Sabe quantas horas que eles passam aqui ensaiando o tempo todo? Às vezes fica assistindo ele, acompanhando eles aqui, enquanto todo mundo está em casa, descansando, eles aqui ensaiando. Dia e noite ensaiando, um procurando o outro aqui. O Celso tirando sarro de todo mundo, tal. O Irineu aqui, barbudo, falando de todo mundo, puxando o chamado. Cadê vocês? Cadê vocês? Já chegaram, o portão aqui está fechado. Cadê os coristas? Fico acompanhando. Imagina lá no reino. Eu sendo galardoado. Irineu galardoado. O Celso galardoado. Imagina a festa. Porque no reino de Deus, ninguém vai entrar lá para ficar sentado assistindo a festa. Não. No reino de Deus, nós participaremos da festa. Porque eu sou galardoado, você é galardoado, outro é galardoado. Ninguém vai assistir. Vou aplaudir quem vai ganhar. Não é. Todo mundo ganhando, aleluia. Oh, que festa! Todo mundo sendo recompensado, todo mundo ganhando, todo mundo recebendo galardão. É todo mundo que faz festa. Não vou ter aquelas pessoas que ficam sentadas dizendo: eu estou com inveja do neném, porque ganhou o galardão. Eu estou com inveja da Simone, porque deu uns 50 glória a Deus, ganhou não sei o quê. Eu deu inveja da Flávia, porque... Não, ninguém vai ter inveja de ninguém. Todos estarão recebendo galardão lá no céu. Todos. E será aquela festança de todos. Essa é a verdadeira festa que Jesus está compartilhando aqui com os seus discípulos. E aí vem o versículo 16, do capítulo que foi lido, capítulo 14 de Lucas. O versículo 16 diz: então Jesus começa a ensinar aqui uma parábola para ilustrar essa festa. E nessa parábola, Jesus, ele conta o homem que preparou com um grande banquete e convidou muitas pessoas. E os servos do Senhor da festa foram dizer aos convidados: venha, a festa está pronta. Quando os convidados, presta atenção, por favor. Quando os convidados foram chamados para a festa, não, tem uma grande festa, o meu Senhor preparou um grande banquete. Aí está convidando todo mundo para vir. O que eles responderam, os convidados?
Começa no versículo 18. Qual foi a atitude ou a resposta daqueles que foram convidados? As mais variáveis possível, as respostas. Tenta imaginar aqui os irmãos aqui da Ilha Diana, lá preparam um banquete, faz bolo, faz comida, mata um boi e compra Coca-Cola para todo mundo, né? Sorvete, açaí para todo mundo. E aí fala, pastor, traga a igreja aqui para a gente fazer festa. A ideia aqui, só para ilustração. Aí falei, irmãos, vamos lá para a festa na Ilha Diana. Quais foram as justificativas aqui, as desculpas? Veja o que a Bíblia diz. Está aqui não. Os irmãos, vocês já sintam alinhados aqui, ó. Aqui é a Bíblia que fala. Jogando aqui, por favor, os versículos, por gentileza, tá? Para os irmãos que estejam acompanhando. Obrigado. No versículo 18. O primeiro grupo, quando recebeu o convite, qual foi a resposta que deram? Acabei de comprar uma propriedade. E eu preciso ir cuidar dele. E me desculpe, não vou. O segundo grupo recebeu o convite, o mesmo convite. Versículo 19. Qual foi a resposta que deu? Acabei de comprar quanto? 5 juntas de bois. Preciso testá-lo ou prová-los. Me desculpa, eu não vou. Terceiro grupo que recebeu o convite para ir para a festa. O que respondeu? Acabei de me casar, por isso que não posso ir. Irmãos, preste atenção, por favor. Quando o pastor da igreja faz convite das mais variadas possível para investir no reino de Deus, essas desculpas são desculpas que fizeram, que são diferentes daquilo que nós damos. São diferentes ou não? Talvez seja um contexto diferente, mas as palavras são as mesmas. E quando você ouve uma pessoa te respondendo ou me respondendo, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, servindo ao Senhor, cuidando da igreja, organizando a igreja, administrando a igreja. A igreja não sou eu, não é o pastor Jesus, eu é o pastor da igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós que estamos aqui. Nada é conta própria, interesse próprio. Existe. Eu sei muito bem distinguir o que é minha, o que é da minha casa, o que é da nossa casa e o que é da igreja. Mas, ao mesmo tempo, quando um pastor, como eu, falo, irmãos, precisamos de fulano tal para trabalhar, para ser usado. Aqui, acolá, uma necessidade que a igreja está passando para a gente evangelizar, ganhar mais almas para Jesus, a gente usar mais estratégia, temos células para a gente abrir, temos, que é Casa do Lar, para Paula? Lar de Paz, é a Paula que inventa essas coisas. Lar de Paz que a gente tem que fazer e tal. Quanto que respondem? Quando que dizem que estou pronto? Não. A reação que a gente tem do povo hoje é justamente essa aqui que a gente viu, que todo mundo se justificando. Que eu não posso porque eu comprei 5 juntas de boi para cuidar. Não posso porque tenho uma casa para cuidar. Não posso porque acabei de casar. Interessante que quando ele responde que eu preciso casar, ou acabei de casar, é uma noção que esse moço tinha de uma festa superficial, subjetivo. E aquele moço que havia casado e pensou, não posso ir na festa que o Senhor está pedindo, porque aqui o meu casamento, estou experimentando uma festa, e o que eu vou fazer naquela festa? O que está acontecendo lá é relativo. Não estou mandando um recado para ninguém.
Estou falando da realidade que a gente está vivendo aqui hoje, como igreja. Já se foi o tempo em que a gente via pessoas que estejam dispostas para servir incondicionalmente, falando. Já se foi o tempo que a gente via o povo, o pastor, eu quero trabalhar naquela área. Pastor, estou disposto. Eu vou. Já foi o tempo em que a gente, já tem muito jovem aqui na nossa igreja, que fizeram missões que eu particularmente treinei, dei aulas no CTMP, de anos e anos, fui dando aula. Cadê isso? Todo mundo ou está casando, ou comprou propriedade, todo mundo comprou 5 junta de boi. Essa é a nossa vida hoje. Não tem tempo para ir para a obra, porque comprei 5 junta de boi, comprei uma casa para cuidar e tenho para casar. Para quê? Os diferentes interesses pessoais e assumiram outras prioridades diante da obediência do mandamento ao mandamento de Jesus. Jesus sabia que nenhuma das desculpas dadas tinha fundamento, porque ninguém compraria uma propriedade sem primeiro vê-la. E ninguém compraria um boi sem primeiro testá-lo. Jesus sabia tudo isso. As nossas desculpas que a gente dá porque não quer servir a Deus, porque está demais, porque está sobrecarregado, e aí todo tipo de justificativa, Jesus sabe disso, não precisa explicar o inexplicável para ele, sabe disso. É perca de tempo. Por causa disso que eu chego a algumas conclusões. A pior loucura que pode acontecer para um ser humano é quando aceita a viver fora do propósito de Deus. Repita comigo. A pior loucura que pode acontecer para mim é quando aceito viver fora do propósito de Deus. Eu vou explicar o que é viver fora do propósito de Deus, para você entender melhor ainda. Viver fora do propósito de Deus, pelo qual você foi criado, isso é desvio de função. Tente imaginar aqui, olha para mim aqui, por favor. Tente imaginar aqui. Você me encontrar usando esse microfone aqui para escovar minhas dentes. O que você vai achar de mim? Eu estou usando esse microfone para escovar dentes. O que você pensa em mim? Sou doido? Tente imaginar você quando você voltar para casa, vai precisar jantar, sim ou não? E vai usar como talheres os seus sapatos. Tenta imaginar depois do culto, daqui a pouco. Hoje, vou inaugurar a cantina hoje. Vai ter pizza iolo. Vai ter pizza lá atrás. Não sai daqui correndo. Falei para os irmãos arrumar uma mesa lá atrás para você sentar. Mas na hora de a pessoa comprar pizza, começa a comer pizza, e pega um pedaço da pizza e coloca na orelha. O que você acha disso? Aí pega refrigerante, coloca aqui, ó, no nariz. O que você vai achar desse cara? Tá doido? Doideira. Assim que o diabo nos vê, é assim mesmo. Quando Satanás olha para mim, você é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança do Senhor. E Deus te planejou para que você possa viver o propósito de Deus. Isso aqui você não vive. Então você vive loucamente. Como um doido. O diabo tira sarro de você. Por que ele tira sarro de você? Porque está vivendo fora do propósito de Deus.
É como acabei de ilustrar aqui agora. É como se fosse você o microfone que era para se usar para se falar. Só que você é o microfone que está sendo usado para escovar dente. O propósito do sapato que foi colocado aqui com você como sapato, para ser usado, mas você pega o sapato para você usar como talheres. O que o diabo entende sobre você? Tira sarro de você. Olha, eu criei esse ser humano. Aliás, Deus criou esse ser humano. Mas ele vive maluquice. Ele está perdido. Porque ele está fora do foco pelo qual ele foi criado. Ele está longe da visão daquele da qual ele foi criado. E por isso, nenhuma pessoa em desobediência ao chamado, consegue viver em plenitude das suas realizações. Se Deus te chamou e você está fugindo do chamado de Deus, você está desobedecendo o chamado de Deus, você não vai conseguir viver o profundo das suas realizações pessoais. Nunca vai ser feliz fora do chamado de Deus. Nunca vai se sentir realizado. Para isso, nós recebemos um chamado com propósito para obediência incondicional. Repita comigo. Eu recebi um chamado com propósito e para obediência incondicional. Vamos viajar lendo alguns textos aqui. Primeiro, Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10. Jeremias capítulo 1. Chamado de Jeremias. Acompanhe, por favor. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. E separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo, sou eu o Senhor. Quem está falando contigo? Preste atenção, por favor. Irmão, preste atenção. Não vive loucamente, sem propósito. Você, quando estava no ventre da sua mãe, Deus te conhecia. Deus te conhecia e separou você desde o ventre da sua mãe. Mesmo na sua inconsciência, sendo formado naquele momento, aquele bebê, aquele feto sendo formado, sendo criado, já foi separado para o louvor da glória do Senhor. Deus te separou para ser profeta para essa geração. E aí, qual é a resposta que Deus recebe nesse contexto? Senhor, é com aquela desculpa que a gente leva aqui. Eu não sei dirigir a célula, eu não sei falar, eu não sei dançar, eu não sei interceder, eu não sei. Deus está dizendo para você, o seu chamado é maior do que as suas limitações. Eu estou contigo. É simplesmente se apronta, vá. É comum a gente olhar para dificuldades quando a gente recebe chamado. A primeira coisa, eu não posso. Por quê? Eu não fiz FATEP. Eu não posso. Eu não fiz treinamento. Eu não posso porque não sei falar direito. Eu não posso, eu não sei falar língua portuguesa. Eu não posso porque eu tenho com muita tarefa. Sempre, se tratando do reino de Deus, sempre há dificuldades. Sempre haverá. Gálatas capítulo 1 de Gálatas, rapidinho. Outra revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16. Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16. Rapidinho.
Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer. Quem está dizendo aí? Apóstolo Paulo. E me chamou para quê? Para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus as boas notícias a respeito dele, eu não fui pedir conselho a ninguém. Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Leia aqui, na versão que está aqui, por favor. Vamos ler. 1, 2, 3. Enquanto você estava onde? Deus fez o quê? Profetiza para o seu irmão. Irmão, você foi separado, chamado desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Não vive fora dessa ideia, desse propósito. Porque desobediência do chamado de Deus causa consequência muito triste em nossas vidas. A desobediência ao chamado de Deus atrai consequência drástica em nossas vidas. Por que digo isso? Porque o meu chamado é maior do que a minha pessoa. O chamado que Deus deu para você é maior do que você. É maior do que... Só que você não tem noção disso. O exemplo aqui que a gente quer citar também, o exemplo de Moisés. Quando ele se irritou, Deus falou para Moisés, você vai para Faraó falar com eles para libertar o meu povo de Israel, do Egito para do Egito para o deserto. Moisés se prontificou e disse que sim. Não. Veja o que ele disse no capítulo 4, Êxodo, versículo 10 a 16. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 a 16. Você vê as personagens da Bíblia, não são muito diferentes daquilo que a gente fala aqui. As reações e atitudes que nós temos tido aqui. Mas Deus continua também sendo o mesmo Deus, reagindo, punindo, indiretando, alinhando da mesma maneira. Êxodo capítulo 4, versículo 10 a 16. Moisés respondeu, ao receber o chamado da parte do Senhor, para que ele fosse para Faraó falar. Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem antes, nem agora. Depois, começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Leia o versículo 10, por favor. Leia comigo aqui. Vamos ler. Versículo 10. Versículo 11. Ei, está lendo para Deus ou para mim? É para quem está lendo? Para quem está lendo? Então leia para Deus, não para mim. Leia para Deus. Vai. 1, 2, 3. 11. Versículo 12. Versículo 13. E vi quem? Outros. Presta atenção no versículo 10, quando ele diz, Senhor, eu não sei falar. Tenta imaginar que hoje, depois do culto, eu vou te dar microfone. Fala aqui, irmão Ângelo, próxima quinta tu vai pregar. Toma. Eu vou falar, irmã Flávia, próximo domingo tu vai pregar. Qual é a resposta? É igual que está na Bíblia. Você não sei falar. Não sei pregar.
E o Senhor que fez a boca, Ele está te respondendo. Quem fez a boca? Quem fez os ouvidos? Você duvida de mim? Irmão, eu estou aqui falando para vocês. Eu já, se pudesse, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque o Brasil é muito especialista em críticas. Que alguns dizem por aí que é crítica construtiva. De uma pessoa que nunca fez nada na vida. A crítica que eu ouvi mais, desde que estou aqui no Brasil, que um juiz não sabe falar português. E isso estava consciente, tem noção disso, é que eu não nasci aqui no Brasil. E também nunca estudei aqui no Brasil, nunca estudei a língua portuguesa, nunca. Um juiz fala tudo enrolado. Eu sei disso, eu falo enrolado. Não precisava nem me lembrar disso. Mas toda vez que eu pegava o microfone, quando a gente mudou nesse salão, o salão estava cheio de gente. E eu, de vez em quando, ia para casa, com essas críticas no meu ouvido. Jesus não sabe falar. Esse pastor, ele fala tudo enrolado, ninguém entende o que ele fala. Aí comecei a meditar comigo, falei que, meu Deus do céu, algumas coisas, das duas umas. Ou a pessoa que está indo na igreja é muito doido, porque como que eles vão ouvir, vai querer ouvir um pastor que não sabe falar? Mas a igreja estava chapada de gente. Talvez o dobro do que está aqui. Se eu desse ouvido, as críticas que eu até hoje ouço, não estaria em pé aqui, não. Porque eu ouço criticamente pessoa pesada. Você não sabe falar, não sabe ensinar, não sabe pregar. Não prego para te agradar ninguém. Eu faço porque eu creio, eu sei quem me enviou, quem me chamou. Eu sei quem criou a minha boca, eu sei quem criou as minhas orelhas, os meus ouvidos, meus olhos, as minhas mãos, eu sei quem é. É esse que eu confio. Nunca neguei o convite de Deus na minha vida. Nunca neguei. Toda vez que Deus me chamou, eu falava, sim, Senhor, estou aqui. Poucas vezes que eu neguei o convite, eu me ferrei. Apanhei. Poucas vezes eu falei, Deus, não, eu não, estou fora disso. Tive um soco na boca do estômago. Porque não quer sofrer fora do propósito de Deus. A segunda consequência que a gente tem quando a gente foge do chamado de Deus é que Deus usa os improváveis para quebrantar o nosso orgulho. Deus usa o improvável para quebrantar o seu orgulho. Como que isso, pastor? Presta atenção, quando a obra de Deus Jesus ele convidou, em primeiro lugar, a primeira leva dos convidados para que pudesse participar da festa, só que aquela primeira leva não foi. Qual foi a direção que Jesus disse para os seus servos? Vai, já que esses não foram, não quiseram participar da minha festa, vai na rua, com todo o respeito à expressão, vai na favela, vai aqui nos bueiros, cata todo mundo que vocês encontrarem e traz para a festa. A obra de Deus, queridos amados irmãos, não pode parar por causa da minha desobediência. Por causa da minha desobediência, por causa da desobediência de muitos de nós aqui, Deus não para. Não vai parar. Porque o chamado é maior do que a você. Se não for comigo, Deus vai levantar outro. Se eu desobedecer, se nós como geração desobedecermos o chamado de Deus, Deus vai levantar os improváveis. E a gente fica com o orgulho quebrado. Chama os valados por aqui. Aquelas pessoas que não prestam para vir aqui, vão se tornar missionários, vão se tornar pastores, vão se tornar aqui ministro de louvor, vão se tornar ministro de dança, vão se tornar aqui intercessor. Chama aqueles que estão na rua.
Porque os que estão aqui não querem. É isso que o Senhor disse no versículo 21. O servo voltado e contou tudo o que o Senhor disse. Então, indignado, o dono da casa disse ao Senhor: sai depressa para as ruas, becos da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse: Senhor, foi feito como ordenasse, e ainda resta lugares. O Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa seja cheia. Irmãos, se você não querer trabalhar para Deus, não querer aceitar o chamado, Deus vai usar os improváveis para envergonhar a mim e envergonhar a você. Por que estou dizendo isso? Porque é bíblico, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31, diz: irmãos, pense que no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os seus padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir a nada o que é. Deus escolheu coisas loucas desse mundo para confundir a gente. Irmãos, eu vou tentar levar vocês um pouquinho no passado. Não sei se quantos se lembra, aqui na Avenida Santo Dumont, havia um irmão que ficava em pé todo dia, principalmente no final de semana, no canteiro aqui do Santo Dumont, perto aqui passando aqui o Crio. Ficava no canteiro, pregando a palavra de Deus. Quando se lembra desse irmão? Esse irmão foi para a glória. E levou muita gente para Jesus. Enquanto todo mundo, a maioria de nós chamava ele de louco, ele é maluco, levou muita gente para Jesus. Enquanto aqui tem gente que fizeram FATEP, estudaram não sei da onde, PDH, não sei aonde, que nunca levaram uma pessoa para Jesus. Não é vergonha para nós? Essa é a obra do Senhor. Não pensa que se eu não fizer, a obra de Deus vai parar. Eu sou a última ambulância do pacote aqui. Eu só pode contar comigo. Se eu não fizer, o louvor vai parar, a dança vai parar, a intercessão vai parar. Se eu não for, não participar, a obra de Deus vai fechar. Um Zé Mané. Pensa nisso. Se você se calar, as pedras clamarão. E a gente fica de queixo caído. Eu que estudei, eu que tenho formação disso e daquilo. Eu sou o que mais inteligente da igreja. Eu não estou fazendo nada. Deus vai usar as traças desse mundo aqui. Começa a pregar, começa a cantar, começa a abrir célula, começa a dançar. E enquanto isso, nossa soberba vai para o chão. Cai por terra. É assim que Deus faz a obra. Comigo, semigo, Deus age. Eu não sou o mais importante na obra. Eu não sou o principal, que se eu me calar, me cruzar, a igreja vai fechar. Porque eu sou o maior dizimista da igreja, eu sou o maior talentoso da igreja, eu sou a estrela da manhã da igreja, você é estrela das trevas. Contigo, sentigo, Deus vai bradar, porque Ele é Deus. Ele não depende de mim, não depende de você. Ele pega o Angola, não trouxe aqui. Que loucura! Enquanto a gente esperava, com todo o respeito, sem nada de preconceito, enquanto a gente esperava que vamos trazer aqui alguém que vem da Santa Catarina, com os olhos verdes, com os olhos, cabelo tudo arrumado, com anel de ouro, e traz um angolano que não sabe falar. Que loucura! Esse é Deus. Ele usa o improvável.
Ele usa aquilo que ninguém esperava para confundir aqueles que são soberbos, que se dizem, não, eu sou aqui, eu posso, eu pode nada. Não pode nada. Terceiro lugar, terceiro desafio. A desobediência ao chamado de Deus pode nos levar, pode custar a nossa família. Eu não gosto de tocar nesse assunto, me dá muito... Parece que estou desejando catástrofe na família. Nada disso. Mas está na Bíblia. A desobediência ao chamado de Deus pode nos custar a vida da nossa família. O exemplo disso que eu costumo citar é de Abraão. Você compara Atos capítulo 7 com Gênesis capítulo 11 e 12. Em Atos capítulo 7, Abraão recebeu o chamado de Deus. Deus falou para Abraão, sai da sua terra, lá da Mesopotâmia, sai de lá, para onde te mostrarei. Larga a sua parentela, larga a sua família, a sua terra. Abraão obedeceu, sim ou não? Sim ou não? Não. Abraão não obedeceu, não. Lê na Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 2 a 5. A primeira chamada de Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele não obedeceu. Veja quando é que Abraão obedeceu. Irmãos, versículo 2. Irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse, sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte, presta atenção, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra. Quando é que Abraão obedeceu? Quando o pai dele morreu. Enquanto o pai dele estava vivo, não quis obedecer. A desobediência ao chamado de Deus pode custar a sua família. O primeiro chamado que Abraão recebeu para ir para a terra que Deus havia prometido para ele, ele não quis ir. Não sei, eu não consigo revelar o contexto histórico naquele momento. Eu não sei se o pai de Abraão que segurava Abraão, não vai, porque ele tem que estudar, tem que fazer engenharia, não vai porque você tem que casar primeiro, não vai porque tem que fazer faculdade, não vai, não sei isso. Estou contextualizando apenas, mas o que Deus fez? Matou o pai de Abraão. Logo que o pai morre, ele disse, agora eu vou. Capítulo 11 de Gênesis. Ele sai da sua terra, ele vai para a terra que Deus havia prometido. Repito, a desobediência ao chamado de Deus pode custar a sua família. Porque o chamado de Deus é maior do que você. O chamado de Deus é maior do que a sua família. Quando você diz que eu perdi a família para Deus, fala, eu ganhei. Ganhei mais um para a chamada. A segunda personagem é Isaías. Isaías capítulo 1. Capítulo 6 de Isaías. Veja o que diz, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias, para lembrar, ele era tio de Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro, barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido,
pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Santo, o Senhor Todo-Poderoso. Aí os serafins voou para mim, segurando com uma tenaz de uma brasa que havia tirado do altar, e ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que está essa brasa, tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. Urias, ele era tio de Isaías. Enquanto enquanto Isaías estava vivo, Isaías não saía de casa. Porque Uzias era a sombra que impedia que Isaías enxergasse a glória de Deus. Existem personagens na nossa família. Eu não estou dizendo aqui para você quebrar a sua família, destruir a sua família. Não estou dizendo isso. Mas existem personagens na sua família que te impedem de ver a glória de Deus. Você vai poder ver a glória de Deus quando Deus matar esse personagem. Porque enquanto estiver vivo, essa pessoa é amuleto para você. Tudo que você faz, ele vai ser criticado. Tudo que você querer fazer, você se sente até ameaçado. E Deus vai dando corda para você, ou para ele. Até chegar e dizer que agora chega. Já dei corda o suficiente. Eu vou tirar a vida dele. Uzias morreu. Logo que ele morre, o profeta Isaías, ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. De lá ele ouviu a voz que chamava ele e dizia: a quem eu enviarei? Ele não pensou duas vezes. Não pensou: envia meu vizinho, envia meu irmão, minha irmã, envia o pastor que sabe pregar, aquele. Não, isso aqui. Envia-me a mim. Não é fácil ouvir a palavra dessa noite. É duro, eu sei disso. Eu sei disso. É duro. Porque nessa noite você não veio aqui para receber promessa? Porque nessa noite não veio aqui para ouvir o que você quer? Nessa noite que eu ouvir o que Deus preparou para você. Porque Deus ama a sua igreja. E a obra do Senhor não pode parar. Que nós não somos uma geração cheia de frescuras. Que não toca, não fala, cheia de mimimi. Qualquer coisinha estamos chorando. Ah, porque não me amaram, não me abraçaram, não me beijaram. Deus não trata, não quer saber a nossa frescura. Desculpa a expressão, é duro isso. Se for que matar, Deus mata. Para alguém atender o chamado dele. E quando uma pessoa morre na família, a gente fala: ah, coitado de mim, vai ficar de luto o resto da vida. Que luto? Vai para a obra. Vai para a obra. É isso, o propósito de Deus era isso. Uzias morreu. Aí Isaías começou a sentar lá. Ah, me dá um remédio aqui, estou triste. Eu estou com depressão aqui, com todo o respeito aqui. Estou com depressão, me dá um remedinho, quero dormir à tarde, porque não tem mais ninguém. Isaías não tinha mais pai, mãe, não tinha mais ninguém. O único tio que sobrou com ele, Deus mandou. E agora? Não, eu vou para o templo. Eu vou para o templo, e lá no templo eu vou me encontrar com Deus. Eu vou entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Em último lugar aqui. A desobediência ao chamado de Deus nos torna fugitivos. A desobediência ao chamado de Deus torna a gente fugitivo. Ao exemplo de Jonas. Sendo fugitivo, você não tem direção na vida. Não sei o que você quer mais na vida. Está perdido.
Ele não sabe se você começa a trabalhar como empregado, começa a trabalhar como gerente, começa a trabalhar como garçom, começa a trabalhar como... Você está tudo perdido. A sua história está toda embaranada. A questão é bem simples. Por que você está fugindo do chamado? Porque a desobediência ao chamado te torna fugitivo, sem direção, escondido no porrão do navio, sendo lançado fora e a baleia te engole, e vomitado em todo quanto é canto. Você não tem direção certa. Vai aqui, não. Eu vou sair da igreja aqui e vou para outro. Não, eu vou trabalhar com isso, não. Eu vou trabalhar com aqui, com esse ministério. Eu estou perdido, aonde que eu vou? Mas aqui não. Bom, o que eu faço, afinal de contas? Perdidíssimo. Por quê? Fugitivo, não tem direção. Nem propósito de vida. Nem satisfação na vida. Tudo insatisfeito. Tudo que você faz, até as suas fugas, não dá certo para nada. Por isso, vamos colocar em pé. O chamado de Deus exige de mim renúncias total. Sem renúncia, ninguém vai atender o chamado de Deus. Sem renúncia. Algo que eu preciso abrir mão. Eu sei que dói. Sem renúncia não tem como você servir ao Senhor. Sem renúncia não tem como você atender o chamado de Deus. Por isso que Jesus diz que assim todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Porque o reino de Deus é só para aqueles que são discípulos, que dão fruto, que servem a Deus, que se empenham debaixo do calor, frio, cansado. Eu estou servindo ao Senhor. Porque quer festejar lá no reino do Senhor. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos.